Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite da Cecília, né, que a Soraya aqui indicou, e que Deus esteja falando ao nosso coração. Eu gostaria de orar antes da gente começar. Amém? Pai, aqui estamos nós, na Tua presença, mais uma vez. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Eu te louvo, Senhor. Ó Deus, por esse corpo de irmãs, ó Deus, que estão aqui, Pai, louvando o Teu nome, glorificando o Teu nome. Obrigada, Senhor, por esta comunidade. Obrigada, Senhor, porque antes de chegarmos, o Senhor já estava aqui, Pai. Obrigada pela Tua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz e que é poderosa. E agora, Pai, que nós vamos refletir na Tua palavra, que o Senhor venha sobre mim com Teu Espírito Santo, me dando sabedoria e unção, Pai, para eu falar somente aquilo que está no Teu coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, por favor? Bom, eu gostei muito do primeiro cântico que a irmã cantou, que fala que Deus é um Deus de milagre, né? E quando a irmã Cecília me convidou, ela perguntou: irmã, eu posso colocar a sua foto aí do perfil do WhatsApp no convite? Eu falei: pode, irmã. Quando eu recebi o convite, eu levei um susto, tanto que eu estava bonita e jovem, sabe? Os cabelos estavam assim, sabe? Falei: realmente é Deus de milagres. Ai, que bom, né, gente? Para a gente descontrair um pouquinho. Então, eu sempre gosto de falar assim: Deus é bom, o diabo não presta e nós somos mais ou menos, amém? Porque um dia a gente está bom, outro dia a gente escorrega, amém? A irmã Cecília, ela pediu para eu trazer uma palavra de ânimo, né? Porque, por causa dessa situação que a gente está atravessando, né? Com tanta notícia ruim, né? Assustadora. E eu fiquei pensando, orando e pedindo ao Senhor uma palavra. E eu me lembrei aqui de um estudo que eu fiz lá na minha igreja, que fala sobre o lado afetivo de Deus, né, que nos mostra a profundidade do amor de Deus. Eu falei: não tem nada mais animador da gente saber, né, o quanto que nós somos amadas, o quanto que nós somos especiais, né? Eu li um livro da uma escritora americana chamada Joyce Meyer, que chama Deus Não Está Bravo com Você. E esse livro me deixou assim maravilhada com esse lado afetivo de Deus, né? Principalmente com aqueles que já têm um relacionamento com Ele, como Deus cuida de nós. E depois disso, eu fazendo um outro curso de teologia, só para reciclar, eu me deparei com a aula do professor, pastor Robson Persola, em que ele falando sobre a paternidade de Deus. E, por incrível que pareça, o conteúdo das mensagens era semelhante, né? Então, eu pensei, eu creio que é Deus que está querendo falar conosco desse jeito, né? Dessa maneira. E esse estudo, ele me ajudou muito, porque ele veio para desmistificar aquela ideia de Deus ser um Deus punidor, né? Um Deus que está sempre irado, cobrando justiça de nós, né, os seus filhos. De fato, temos ouvido, às vezes, muitos sermões falando sobre pecado, ira de Deus, condenação, santidade, etc., né? Temas que são realmente abordados na Bíblia e que podem nos passar a ideia de que Deus seja esse, um Deus raivoso e punidor, um Deus que tem prazer em condenar os que erram, né? Não sei se vocês já ouviram ou já falaram para os seus filhos, desde pequeno, né? Olha que Papai do Céu castiga, olha que Papai do Céu está vendo, né? Então, a gente vai crescendo, desenvolvendo essa ideia. E eu quero mostrar que Deus não é um Deus que castiga, Ele é um Deus que ama, né? E eu, trabalhando esses dois textos, eu pude perceber que Deus não apenas não gosta de punir, como Ele ama amar, né? É da essência dele amar, né? E esse entendimento distorcido sobre Deus
nos impede de conhecer a Deus de uma forma mais profunda, na intimidade, né? Conforme aquilo que a Bíblia nos mostra quem Ele é, né? Aquele conhecer afetivo, emocional, por amizade, ou intimidade, né? Não apenas um conhecimento intelectual, né? Saber que Jesus morreu na cruz, nos salvou, isso é fato, né? O amor de Deus, o João 3,16, né? É fato. E aquele conhecer, assim, de ouvir falar, né, de quem ainda não tem Jesus, mas aqui é importante a gente descobrir quem Deus realmente é para nós, como que é o amor dele, né? É muito importante quando nós vamos ler a palavra, quando nós vamos orar, ter no nosso momento especial com o Senhor, a gente saber com qual Deus nós estamos falando, né? Esse Deus que pode fazer qualquer coisa, possamos perceber que, em primeiro lugar, Ele é um Pai de amor, bondade e misericórdia. Eu gostaria, para a gente basear a nossa reflexão, que a gente lesse o Salmo 103, verso 1 até o 18. Tá? Os irmãos podem abrir a palavra. Pode acompanhar conosco. Salmo 103, 1 a 18, diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amém? Glória a Deus. É um salmo maravilhoso que mostra com bastante transparência esse amor de Deus, né? É muito interessante que Deus é amor. Por que Ele nos ama? Não é porque Ele tem amor, não é porque Ele quer ter amor, não é porque Ele quer nos amar. Se nós obedecermos a palavra, fizermos tudo certinho. Não. Ele é amor, é a essência. Está lá em 1 João 4:8, diz, Deus é amor. O verbo ser é um verbo de estado, né? A afirmação é de um atributo dele. Embora esse atributo seja comunicável. O que significa isso? Que eu também posso ter esse atributo, né? Lógico que nunca vai ser igual ao Senhor, mas tem alguns atributos que são comunicáveis, que nós também podemos ter, santidade, justiça, né? E tem outros que não são comunicáveis, como que são os atributos exclusivos de Deus, como onipotência, onipresença, onisciência, né? Mas esse atributo do amor, ele é comunicável. Então,
é uma declaração simples e gloriosa de um fato. Deus é amor, e isso diz respeito à sua própria essência. Ele é amor, exala amor, inspira e respira amor, comunica amor, sua presença contagia amor. A palavra dele revela esse amor de capa a capa. Suas obras declaram esse amor. Não há como fugirmos do amor dele, pois esse amor nos cerca por trás, por diante, pela frente, por trás, e nos acompanha onde quer que nós andarmos. Amém, irmãs? É tão maravilhoso saber que a gente tem um Deus tão amoroso, né? É maravilhoso, muito bom, muito gostoso. Então, como nós vimos no Salmo, Deus é um Pai de amor e alguém que nos coroa de graça, com a sua graça e misericórdia. É alguém que vai ao encontro dos seus filhos. Um dia eu ouvi um pastor pregando, ele falou que Deus é o único ser divino que vai atrás dos seus filhos, que vai buscar os seus amados, né? Não existe nenhuma outra divindade que faça isso. Nosso Deus não é um Deus que você precisa buscar, mas Ele vem ao seu encontro. E quando você deixa ser achado, então, desse encontro, nasce uma relação maravilhosa, esse conhecer, essa aliança afetiva e emocional. Deus é um Deus que demonstra e faz questão de demonstrar que Ele carrega a sua misericórdia por milhares de gerações, mas apenas deixou um dia para o juízo. É o que Deus é em essência, o próprio amor. E Ele quer demonstrar esse amor sobre as nossas vidas. Olha o que diz Deuteronômio 7:9. Saberei, pois, que o Senhor, teu Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. 1000 gerações, irmãs. Deus está cuidando da nossa geração até 1000 gerações. Aleluia. E o Salmo 30, verso 5 diz: a ira de Deus só dura um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Glória a Deus, amém? É maravilhoso, né? É muito importante a gente absorver essa verdade, ter esse esclarecimento, sabe? Para nós entendermos, primeiramente, quem é o nosso Deus e qual é o anseio dele para conosco. É importante também, porque quando nós formos ter o nosso momento de devoção, a gente possa entender esse lado afetivo dele, que ele é um pai de amor, um pai de bondade e um pai de misericórdia. Deus, ele demonstra o amor dele até em situações que a gente não entende. A gente acha que é uma situação ruim, que Deus não está aqui com a gente, por que aconteceu aquilo, e depois, lá na frente, vocês vão entender, Deus vai nos mostrar. Eu gostaria até de contar aqui uma experiência que eu tive, que eu morei um tempo na Flórida, e eu estava gostando muito de lá, e eu queria ficar lá, e eu comecei a orar para o Senhor. Eu fui para ficar um ano, aí achei bom e queria ficar mais. Eu ficava assim, Senhor, será que eu fico? Será que eu não fico? Aí eu começava a abrir a palavra. O Senhor falava para mim, voltai das terras do norte, claramente. Aí eu, não, isso aqui é coisa da minha cabeça. Aí liguei para uma pastora, ora por mim, aqui do Brasil. Ora por mim, porque eu acho que Deus está querendo que eu volte, mas será que é isso mesmo que eu entendi? Aí ela abriu a palavra e falou, orou, e o Senhor falou assim, eis que já chegou a hora, eis que vem a hora e já chegou, que cada um sereis dispersos para as suas casas. Eu falei, pronto, tenho que voltar, mas eu teimei, irmãs, não queria voltar. E eu fiquei lá. E eu fiquei doente, sabe? Eu fiquei doente, não foi uma doencinha qualquer, não. Fiquei doente da cabeça. Fiquei tão mal que meu filho teve que vir me trazer. Eu falei, Senhor, por que eu não quebrei só o pé? Por que foi na cabeça, né? Porque eu queria teimar com o Senhor, né? E eu não entendia por que Deus estava me forçando a voltar para o Brasil. Aí, irmãs, a gente chegou, passou algum tempo. Eu soube, saiu na televisão, nos jornais, né,
que entrou um adolescente armado na escola onde o meu filho estudava e matou 17 pessoas. Aí eu fui entender. Falei, Senhor, eu chego a me arrepio. Falei, Senhor, como o teu amor é grande. Eu não entendi aquele rebuliço todo que o Senhor fez. Eu fiquei questionando Deus, eu fiquei com raiva na hora, não entendi nada, né? E o Senhor estava dando um grande livramento para mim. Glória a Deus. Vale a pena, né, irmãos, nós servirmos esse Deus. Paulo afirma lá em 2 Coríntios 5,14, que o amor de Deus nos constrange. É tão grande que a gente não sabe como que Deus pode nos amar, né? Às vezes eu vou tomar ceia, eu pego assim o vinho, eu falo, Senhor, definitivamente eu não mereço tanta coisa, tanto esse sacrifício tão grande, o teu sangue derramado por mim, Pai, eu não mereço, e realmente a gente não merece, né? E Paulo fala lá em 2 Coríntios também, não, em Efésios, que é tão grande esse amor de Deus que não tem como medir, nem sua extensão, nem profundidade, altura ou largura, né? Não dá para a gente imaginar, mas qual a implicação desse amor na nossa vida? O que significa, na prática, nós sermos alvos desse amor? Quais as provas que nós temos desse amor? Por que podemos confiar que somos amadas do Pai, né? A Bíblia nos dá uma série de dicas e lampejos desse amor. É muito interessante, uma verdade maravilhosa. Outra verdade maravilhosa que Deus nos traz, que a gente vê quando a pessoa ama, é quando o outro erra com ela, né? A reação da pessoa quando a outra pessoa pisa na bola, né? E Deus, a Bíblia fala, como nós lemos aqui, que Ele afasta de nós as nossas transgressões, né? Ele não nos trata segundo nós merecemos, né? Olha só, é muito interessante. Porque se Deus fosse nos tratar conforme nós merecemos, talvez, irmãs, eu não estaria aqui trazendo essa palavra para vocês, né? Porque, como eu falei, nós somos mais ou menos, né? A gente erra todo dia, a gente peca todo dia. Ele não age conosco na nossa medida, por ser perfeito. Ele não vai agir como um ser imperfeito que somos nós. Exatamente porque Ele é perfeito. E a sua perfeição, na sua perfeição, Ele não consegue, é impossível para Ele realizar qualquer coisa fora da perfeição. Nós somos imperfeitos, mas Ele não, né? Então, é muito importante que nós tenhamos esse descanso na nossa alma, porque muitas vezes vai chegar o momento da nossa comunhão com Ele, e aí, de repente, a gente vai na igreja tomar ceia, você lembra que você fez uma coisa que não foi legal. Poxa, acho que Deus não ficou satisfeito comigo, né? E aí você pode sentir aquele peso, achar que é Deus, né, que está pesando a mão sobre você, porque você já ouviu falar isso, né? Quem que nunca ouviu falar que Deus pesou a mão no fulano, né? Mas eu quero deixar bem claro, Deus é Pai, e Ele não trata você conforme aquilo que você realiza. Ele não nos trata conforme aquilo, Ele nos trata conforme aquilo que Ele é. E Ele é um Deus que trata todas as pessoas com amor, bondade e misericórdia. Amém? O que é interessante nós entendemos é que Deus sabe que nós somos frágeis, né? Deus sabe que nós literalmente fracassamos. Não adianta a gente falar assim, a partir de hoje eu não vou cometer aquele pecado. Eu soube a história de um irmão que ele tinha uma fraqueza numa determinada área, e ele caía, e depois ele chorava, arrependia, vinha, aí caía de novo, Senhor, oh meu Deus, mais uma vez, eu caí no mesmo erro, e o Senhor falou, mais uma vez, filho, eu não lembro da outra, eu não lembro, porque eu já esqueci. Deus perdoa e esquece os nossos pecados, né? E nós também temos que nos perdoar pelos nossos erros. Muitas vezes a gente erra e a gente fica se culpando, né? Independente de quantas decepções nós causamos ao Senhor, independente de quanto nós entristecemos o coração dele, ele não se alimenta dos nossos fracassos. Amém?
Deus não tem uma lista das nossas fragilidades. É interessante que Paulo fala lá em Colossenses 2,14, que ele pegou um escrito de dívidas que tinha sobre nós, né? Um monte de pecados, e ele cravou ali na cruz, apagou completamente, né? Diferentemente de cada um de nós, ele não guarda ressentimentos, né? Quantas pessoas já decepcionaram você? Todo mundo já passou por decepção na vida, não é verdade? As relações humanas, elas têm ciclos. As relações humanas, elas podem ser extremamente maravilhosas no momento, mas podem ser também extremamente decepcionantes em outros. Dizem que a traição dói muito, porque ela não vem de um estranho, né? Ela vem de uma pessoa próxima. E por isso que dói tanto. E a pergunta é, como você trata as pessoas que te decepcionaram? Do que você se alimenta em relação aos fracassos dessas pessoas, em relação à sua pessoa, quando elas pisam na bola com você? Quando nós sofremos decepções, existem duas maneiras de tratamento com aqueles que nos decepcionam. A primeira é uma mais sutil, a gente pode chamar de afastamento. Você simplesmente se afasta da pessoa, procura evitar a pessoa, procura não ter mais convívio com essa pessoa, quer alijar a pessoa da sua vida, não quer mais saber. Na verdade, você procura evitar. Nesse primeiro momento, você não está sendo agressivo, né? Você não está sendo alguém que está maltratando a pessoa, mas você está excluindo ela da sua vida. Isso acontece muito, principalmente quem não gosta de brigar, né? Que nem eu. Tem gente que gosta de bater boca, gosta de brigar. Eu, quando me machuco, eu me recolho, né? Mas é lamentável. E é também muito triste que, mesmo na história da igreja, quando uma pessoa caía em pecado, a igreja não sabia como lidar, né, com aquilo, e, às vezes, excluía as pessoas, né? Então, acontecia, não é só na sua vida pessoal, acontecia na igreja. Graças a Deus, essa fase já passou, né? E as pessoas saíam dali machucadas, quebradas, né? E sem ter comunhão. Eu tenho um tio que ele é 7 anos mais velho que eu. E ele foi excluído da igreja porque ele era adolescente, irmãs. Porque ele foi pego beijando a namorada na boca. Aí cortaram ele da igreja. Ele está até hoje desviado. Ele fala assim, Elísia, você vai para a igreja numa boa. Eu falei, vou. Apesar de tudo que eu sofri, eu vou, porque eu não olho para o homem, eu olho para Jesus que me ama e provou esse amor por mim. Amém? Glória a Deus. E a igreja não entendeu. E ela é um lugar de acolhimento, lugar de restauração, né? E não de exclusão. Essa é a primeira linha. Você afastar a pessoa da sua vida. Mas existe uma segunda, que ainda é pior, né? É aquela mais ou menos utilizada pelos fariseus. É o apedrejamento. Quando Jesus trouxeram a mulher pecadora para ele, né? Os fariseus queriam apedrejar aquela mulher, né? E é mais ou menos aquela galera ali mesmo, de João 8, né? Que chegou para Jesus e disse, olha, essa mulher foi pega em adultério. E a lei fala que tem que apedrejar. Então, vamos meter pedra nela. E Jesus fala, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Irmãs, é tão fácil pecar, sabia? É tão fácil pecar. Eu vou contar uma experiência aqui que eu tenho até vergonha. Eu estava com um tanquinho quebrado, eu mandei arrumar, e esse pessoal já tinha arrumado uma máquina minha, e não ficou legal. Eu sei que eu estava chateada com eles. E aí ele foi devolver o tanquinho, falava que era uma semana, não era na outra. Demorou muito tempo. Quando chegou o tanquinho, o homem viu a minha máquina nova, começou a criticar a minha máquina, e eu já estava nervosa. E aí ele foi embora. E eu não experimentei ligar o tanquinho enquanto ele estava lá, eu esperei ele ir embora. Aí, quando ele foi embora, eu fui lá e virei, o tanquinho não funcionou. E eu fiquei tão irada, porque ele já tinha me deixado irada, né? Eu peguei o telefone, liguei para a secretária, que não tinha nada a ver, e falei, olha, vocês são um bando de
parteiros, que não sei o quê, eu não confio mais em vocês. Aí eu falei, meu Deus, que coisa. A menina, nossa, mas estava tudo certo, não está funcionando, não está funcionando. Aí eu fui lá olhar e eu não tinha colocado o negócio na tomada. Olha só. Aí eu falei, Deus, misericórdia, o que eu fiz, Senhor? E agora? É preciso ter mais coragem de pedir perdão do que para brigar, sabia? Eu falei, mas como serva do Senhor eu tenho que pedir. Aí eu liguei, fiquei coragem primeiro, orei. Eu falei, olha, você me perdoa, eu não tinha ligado o tanquinho na tomada. Ele está perfeito. Amém? Então, esse é apenas um exemplo, né? Que a gente está sempre errando, né? E engraçado que naquela história da mulher, os mais velhos, aquele que deveria ser o modelo da sociedade, né, religiosa lá da época, foi o que saíram primeiro. E Jesus fala uma coisa tremenda. Ele não disse, olha, mulher, eu apoio o teu pecado. Não, porque a palavra de Deus, ela não mente, né? E é um princípio na palavra, né? Deus abomina o pecado, apesar dele nos amar com todo esse amor, ele abomina o pecado, né? Ele só falou, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, mas não peques mais, né? Então, a pena do apedrejamento hoje, ela é um pouco diferente, né? Ela se traduz em maledicência. É uma maneira muito triste que agimos muitas vezes com as pessoas que nos ofendem. Né? A primeira coisa que a gente faz, quando alguém faz uma sacanagem com a gente, é a gente contar para alguém. Ai, fulano fez uma coisa tão... Como eu fui injustiçado. Né? A gente sai falando daquela pessoa. Né? E nós precisamos que as pessoas nos vejam como vítimas da situação. Né? E da maledicência, a gente vai para a malícia, para a fofoca, para o desprezo literal, para o preconceito, e muitas vezes até prejudicamos a vida daqueles que nos decepcionaram. Eu sei que é difícil, gente, por isso que eu falo, o perdão, ele não é, para o crente, ele não é uma opção, tá? O perdão é uma decisão, e Jesus não deixou escolha, ou você perdoa ou você perdoa, amém? Se o amor de Deus é incondicional por nós, o perdão de Deus é condicional, a que você perdoe o seu irmão. Eu sei que é difícil, eu falo que nenhum de nós, por mais bons que sejamos, a gente consegue perdoar sem ser através da graça de Deus na nossa vida, sem ser através do Espírito Santo. Você tem que falar, Senhor, eu quero perdoar. Me ajude, porque eu não dou conta sozinho. É tudo pelo Espírito Santo, né? Isso porque nós, humanos, não aceitamos que alguém nos decepcione. Nós não aceitamos que as pessoas em quem nós colocamos expectativas tragam frustrações para nós. E o ser humano, infelizmente, é assim. As pessoas nos decepcionam, mas a gente também decepciona as pessoas, porque nós somos imperfeitos, né? Nós somos imperfeitos. Mas com Deus não é assim. Tá? Deus não age dessa maneira, Ele não se alimenta dessas coisas. Deus não se sustenta nas nossas decepções. Deus olha para nós como seus filhos amados, independente daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Olha, não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para que Deus venha amar você mais. E não há nada também que você possa fazer ou deixar de fazer que Deus vai te amar menos. Não existe isso, porque Deus te ama de qualquer jeito, né? Se você despreza, fala mal, se você, de alguma maneira, se abstém da presença de algumas pessoas por situações que elas acometeram contra você, isso significa que você se alimenta ainda da frustração, você se alimenta das decepções que você teve. É interessante isso, porque tem pessoas que se alimentam da raiva, né? Do ódio. É como a pessoa que é viciada em álcool, né? Ela precisa de tomar alguns goles, né, do alcoolismo para ter coragem para fazer determinadas coisas, né? Deus é aquele que quer ter uma comunhão íntima e profunda conosco. E é claro que, para isso,
Ele não vai se alimentar das coisas ruins que fazemos. Ele está acima de tudo isso. Por quê? Porque Ele é perfeito. E porque Ele nos ama de forma incondicional. O amor que existe em Deus é pleno e suficiente para que nada do que você possa fazer venha afastá-lo de você, né? Nada que você possa atendê-lo, ofendê-lo, venha impedi-lo de continuar amando você, derramando sua graça, amor e misericórdia sobre a sua vida. Nada que você faça ou deixe de fazer vai fazer Deus te amar menos ou mais, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus também tem o mesmo sentimento. Deus também se entristece, porque Ele é pessoal, né? Ele muitas vezes fica muito mordido com a gente, porque a gente peca, a gente erra, né? Ele fica irado com algumas coisas que a gente faz, porque Deus é um ser pessoal, relacional, e Ele tem sentimentos, que às vezes Ele pode até querer destruir nossa vida, e Ele tem poder para isso. Mas, ao contrário do ser humano, há uma diferença que você precisa saber. E essa diferença está escrita nos versos 8 e 10 do Salmo 103. É que Deus decidiu, por amor mesmo, não nos tratar segundo os nossos pecados. Amém? Deus decidiu, por amor a nós, não ficar irado com o tempo todo. Decidiu reverter esse processo. Talvez você possa dizer, se é assim, então eu posso pecar à vontade, né? Porque Deus não vai fazer nada. Não é isso. A questão é que Deus não vai deixar de amar você em momento algum, independentemente daquilo que você fez ou faz. E lembrando que, na grande maioria das vezes, não é Deus que nos castiga, o próprio pecado nos castiga. São as consequências daquilo que nós fazemos. Às vezes, a gente buscamos o mal por nossas próprias mãos, né? Quando a gente desobedece, quando a gente enfrenta, né, o que aconteceu comigo, né, traz consequências, mas o amor de Deus permanece o mesmo, né? Você precisa saber que todos os dias, de alguma forma, você decepciona a Deus. Todos os dias nós decepcionamos. Mas Deus ama tanto o ser humano que quando você passa por alguém e não dá pelo menos um bom dia, isso já é uma decepção para Deus, porque Ele quer que você seja como Ele, gentil, amável, né? E às vezes a gente faz isso, às vezes a gente nem percebe, porque Deus deseja que nós sejamos um reflexo daquilo que Ele é. E todos os dias Ele nos dá um bom dia, né? Com um sol maravilhoso se levantando sobre nossas vidas, amém? E você pode perguntar, mas e os dias de chuva? Não, os dias de chuva também Deus está nos dando bom dia, porque Ele está regando a terra para a gente ter alimento. Tudo que Deus faz é pensando em nós. Tudo que Deus faz é para o nosso bem, amém? Deus poderia nos destruir para sempre, mas Ele decidiu, Ele escolheu nos amar para sempre. E Ele faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença quando você for fazer a sua oração. Ler sua Bíblia, quando você for a um culto. Deve estar já sabendo que Deus escolheu amar você para sempre. Porque Ele é um Pai de amor, de bondade e de misericórdia, né? Ele fala que afasta de nós, né, como nós lemos no Salmo, as nossas iniquidades, né? Como o Oriente dista do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Aí você pode perguntar, mas e como é que fica a justiça de Deus, né? Porque existe um princípio, assim como existem as leis materiais, lei da gravidade, existem também as leis espirituais. Existe um princípio lá no início do Velho Testamento, a alma que pecar, essa morrerá. Então, quando alguém pecava, para aquela pessoa não morrer, Deus mandava-se que o sacerdote sacrificasse um animal inocente, derramasse aquele sangue inocente, né, para que aquela pessoa fosse perdoada. Como é que fica? Deus é justo? Como é que fica a questão dos nossos pecados? E muitas vezes, irmãs, nós pecamos conscientemente. Nós sabemos que aquilo não agrada a Deus, mas a gente teima, né? A gente só vai aprender mesmo, às vezes, muitas pessoas só vão aprender mesmo depois de velho, né?
que não vale a pena desobedecer a Deus, que não vale a pena a gente ir contra a palavra dele, né? Aí você pergunta, como é que fica a justiça de Deus? Deus tem que satisfazer a ira dele. Lá no Velho Testamento, ele satisfazia mandando sacrificar os carneirinhos inocentes, derramando sangue inocente, né? E muitas vezes nós pecamos consciente. Nós sabemos que estamos fazendo errado, e a gente peca mesmo assim. Deus não é justo na mesma proporção? Você pode perguntar, sim. A mesma proporção que Deus nos ama, Ele também é justo. E você tem toda a razão de pensar assim, tá? E o que Deus fez, então, para que a sua justiça também fosse administrada, ao mesmo tempo do seu amor, da sua graça e também da sua misericórdia. Deus enviou Jesus para que toda a nossa injustiça fosse lançada sobre ele, fosse remida na pessoa do seu Filho, na cruz do Calvário. Amém? Sabe, eu já ouvi falar que, lá no Nordeste, na época da seca mesmo, eu acho que é uma brincadeira isso, o pessoal colocava uns óculos de lente verde no gado, para eles enxergar a grama verde e comer aquela grama seca, para não morrer de fome, né? Então, eles colocavam aquele óculos verde. É uma brincadeira isso, mas Deus colocou um óculos vermelho, né, para Ele olhar para nós. O óculos que Ele nos vê através do sangue do Filho dEle. Essa é remida pelo meu sangue. Essa creu no meu sacrifício. Essa aí merece todo o meu amor, porque ela aceitou o meu sacrifício lá na cruz. É assim que Jesus nos vê, né? Isso está escrito lá em Isaías 53, que diz: Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, todos esses pecados que nós cometemos dia a dia, Jesus pagou ali na cruz, né? Às vezes a gente pensa assim, que tem uma lista, né, de pecados. Quando a gente olha para a gente vê uma lista de erros, a gente quer ficar triste, né? Se sentir culpado. Essa culpa, muitas vezes, ela ofusca esse amor de Deus. A gente tem que lembrar que ali na cruz, Jesus já pagou todo o preço da nossa iniquidade. Toda a nossa dívida está lá cravada na cruz. Amém? O castigo ou o juízo que era para nos fazer viver em tormento, mas que, pelo contrário, nos traz a paz, estava sobre Jesus, né? E por causa de todo o juízo que ele recebeu em nosso lugar, hoje nós somos sarados, hoje nós somos livres para adorar, hoje nós somos livres para dizer: Deus me ama de todo, né, o nosso coração. Então, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Quem pagou o preço ou recebeu o juízo dos nossos pecados foi Jesus. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, nós desfrutamos da paz, essa paz que nós temos hoje, dessa absolvição, né? Nós desfrutamos de uma bondade somente e tão somente, porque Jesus Cristo já recebeu toda a ira de Deus em nosso lugar, por causa dos nossos pecados. E é por isso que em Cristo nós somos filhos de Deus. E é por isso que nós podemos olhar para Deus de uma maneira totalmente diferente, porque Deus olha para nós como aqueles filhos que em Cristo já pagamos o preço do pecado e desfrutamos da graça e do seu amor. Portanto, irmãos, não permita que essa cultura de julgamento, de legalismo, de um Deus decepcionado com você, venha interferir na sua comunhão com Ele, né? Porque Deus já julgou todo o nosso pecado e o pecado de toda a humanidade, do primeiro ser humano até o último, em Cristo Jesus. É uma bênção maravilhosa na obra da salvação, é que o sacrifício de Jesus é totalmente suficiente. Você não precisa fazer mais nada, somente crer. Tem gente que fala assim: é tão difícil ser crente, é tanta coisa que eles não podem fazer. Mas eu acho difícil não ser crente, porque é tanta bênção que a gente recebe, né? Tanto amor, tanto cuidado que a gente tem de Deus, é uma maravilha, né? E Deus fez isso não é porque a gente merece. Veja bem,
eu quero deixar isso bem claro. Não pense que você tem mérito ou que você tem algum mérito nisso. Nós não merecemos nada. O que nós merecíamos era aquela morte de cruz que Jesus sofreu por nós, né? O ar que nós estamos respirando agora é fruto da graça de Deus. Não é mérito nosso, mas Deus, por Ele mesmo, por uma livre escolha, Ele decidiu apagar os nossos pecados e as nossas iniquidades, e não se lembrar mais. Às vezes, a gente pensa que é até uma das brincadeiras pelo celular, dizendo, olha, tudo que você apagou lá no céu vai aparecer. A gente pensa que tem uma lista infinita dos nossos pecados, mas, como eu disse, não tem, né? Desde quando nós nascemos até morrermos, se a gente fosse contar todos os nossos erros, essa lista seria enorme, né? A Bíblia fala exatamente o contrário, que em Cristo Jesus, Deus apagou essa lista, esse escrito de dívida que era contra nós. Deus não tem nenhum registro das nossas faltas, dos nossos erros, daquelas ações abomináveis que cometemos, que nós já praticamos na vida, por causa dele mesmo, por causa do seu amor, e porque ele tem poder para isso. Ele não se lembra mais dos nossos pecados, ele não se alimenta das nossas iniquidades, Deus apenas nos ama, e é isso que você precisa ter em mente, né? É absurdo? É. É incompreensível? É. Poderíamos dizer que é até uma coisa escandalosa, é louca, né? Mas a Bíblia diz que a loucura para os homens, a loucura de Deus, a sabedoria, a loucura dos homens é sabedoria para Deus, né? É importante que você saiba que é assim. Esta é a graça de Deus sobre as nossas vidas, né? O Salmo 103, verso 11, fala que o amor de Deus pelos seus filhos, por aqueles que querem conhecê-lo, que o temem, é como a distância do céu à terra. O amor de Deus por seus filhos é um amor que não tem limites. Esta ideia da distância da terra e do céu, claro que é uma figura de linguagem, né? Uma hipérbole, para expressar que o amor de Deus é algo gigantescamente maravilhoso e sem limites. Isso é maravilhoso, né? Então, por mais que você possa viver uma vida de 300 anos, entre acertos e erros, o amor de Deus sempre será suficiente para você. E o verso 12 fala que Ele afasta de nós os nossos pecados, assim como o Oriente se distancia do Ocidente, né? Deus está dizendo aqui que não existem barreiras que impeçam Ele de alcançar a sua vida. Não existem barreiras que impeçam Ele de abençoar a minha vida. Nós somos selados, nós somos chamados, nós somos amados, nós somos eleitos. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, com um propósito, e o Senhor nos ama de uma forma, ninguém nesse mundo pode te amar como Deus te ama, né? Essa é a natureza do amor, você amar simplesmente porque quer amar, né? O amor que mais aproxima o amor de Deus aqui na terra é o amor de mãe, né? Amor de mãe, mas também que tem mães e mães, né? E o Senhor fala lá em Isaías que ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filhinho que mama, Ele não esquece de nós, Ele tem uma aliança perpétua conosco, né? Ele nunca vai rejeitar aqueles que buscam a sua presença, né? Aqueles que estão abertos a recebê-lo com tudo aquilo que Ele vem para apresentar às nossas vidas. Por isso, quando você for ter o seu momento com Deus, é importante que você enxergue o Senhor pelas lentes corretas, como a Bíblia nos apresenta. Deus, um Pai de amor, bondade e misericórdia, né? É muito importante que nós venhamos perceber que o plano de Deus é que nós venhamos não só nos encher desse amor, explodir em amor e ficar com isso mesmo. O amor de Deus se completa quando ele é compartilhado. Amém? Por causa desse amor que nos constrange, que a gente sente todos os dias da nossa vida, né? Eu acordo de manhã, abro os olhos, Senhor, obrigada, porque o Senhor me sustentou, eu estou aqui, eu posso respirar. Obrigada, Senhor. É tanta bênção, irmãos, que a gente não tem nem como contar, né? Então, é importante que, assim como a gente foi alvo desse amor, como a gente sente esse amor tão profundo, né? Nos rodeando, cobrindo a nossa vida, a gente também compartilha esse amor. Há tanta gente sofrendo, né? Tanta gente precisando ser amada. E a gente tem
conhecimento desse amor tão grande do nosso Deus. E eu gostaria de terminar com um texto de um pastor chamado, é missionário, ele é americano, mas ele viveu no Brasil, sabe? E ele escreveu um livro chamado Quando Deus Sussurra Seu Nome. É lindo, né? E aí ele escreve um texto tão maravilhoso, e ele escreve o seguinte: se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Se ele tivesse uma carteira, sua foto estaria dentro dela. Ele lhe manda flores toda primavera e uma aurora cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele vai te ouvir. Ele pode viver em qualquer lugar do universo e escolher o seu coração. E o presente de Natal que ele lhe deu, então, lá em Belém? Aceite, amigo. Ele é louco por você. Amém? Glória a Deus. Amém.